Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Ribas e eu tenho a alegria de chegar com você aqui para nós vermos mais um vídeo. E o meu empenho e o meu papel aqui é te levar a ter um relacionamento com Deus livre do sentimento de culpa, de pecado, de alguma coisa que ficou para trás. Nós aprendemos e estamos vendo que salvação é um dom que Deus nos dá, não é algo que se compra nem se merece, mas é algo que simplesmente se recebe por aquilo que Jesus fez. E para a gente poder ter um relacionamento com Deus como Jesus projetou e planejou para a gente, vindo aqui na Terra e dando o seu melhor em nosso lugar, eu queria ver com você hoje sobre o tema nesse vídeo, o poder de um pai. Qual é o poder que um pai tem? A voz de um pai mudando destinos. Como que você precisa entender e saber, e ao término dessa mensagem você vai conseguir alcançar exatamente isso, sabendo que Deus se tornou seu pai, porque Ele quer escrever uma nova história, Ele quer te dar um novo futuro, Ele quer mudar o seu destino. Nós precisamos entender que não precisamos saber de tudo, mas o essencial. Esse aqui é sobre um programa que eu tenho, sobre um curso, uma metodologia que eu criei para te ensinar a viver da melhor maneira e entender como o seu relacionamento com Deus pode ser um relacionamento perfeito, não baseado nas coisas que você faz, mas naquilo que Jesus fez. Então, se você quiser mais explicações, a gente vai passar para você, tá bom? Então vamos lá para o vídeo de hoje, o poder de um pai, a voz de um pai mudando destinos. Vamos lá. Queria ler com você aqui um texto que fica muito claro para a gente a intervenção de um pai e como que um pai pôde mudar e alterar o destino de um filho seu. Vamos ler Gênesis 49, verso 1. O primeiro texto diz assim: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhe acontecerá nos dias que virão. Olha só que palavra que Jacó vai dar para os seus filhos. Era muito comum, mas isso é um princípio bíblico que infelizmente nos dias de hoje a gente não vê muito, mas podemos restaurar. Mas diz aqui então que Jacó estava nos seus últimos dias de vida e Jacó então chama a cada um dos seus filhos e Jacó entende que como ele era um homem que teve uma experiência com Deus, Deus andava com ele, o auxiliou e ele começou a experimentar a bênção de favor de Deus, ele está juntando seus filhos e ele agora vai dizer para os seus filhos o que vão acontecer nos dias futuros. Jacó escolhe então um modo de chamar e reunir os seus filhos e de abençoá-los, trazendo para eles uma palavra de como será o futuro deles. Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e eu queria frisar no vídeo de hoje o tratamento de Jacó com o seu filho caçula, chamado Benjamim, né? O texto diz assim, Gênesis 49, 27. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Esse texto aqui fala para a gente, né, depois que ele abençoa cada um dos seus filhos, para Benjamim, ele fala assim, meu filho, você será como um lobo predador. Então, Jacó está mostrando, né, o que ele pensa do seu filho, um lobo predador. Ele está dizendo, você vai ser então um caçador, vai ser um homem que vai ter êxito nas suas caças. Pela manhã, você vai alcançar o seu objetivo e de tarde você vai dividir tudo aquilo que você conquistou. Então, nós encontramos aqui um princípio muito interessante, é de um pai trazendo um futuro para o seu filho. O pai, então, está abençoando e dizendo para ele como que as coisas vão acontecer. Então, aqui a bênção que Jacó, né, tem o seu nome mudado para Israel, ele dá a bênção para o seu filho, né? Aí a gente vê Benjamim lobo que despedaça, é a palavra que ele deu, você vai sair pela manhã, vai ser um caçador. E é interessante que nós queremos frisar aqui que a voz do pai tinha o poder para conferir um destino aos seus filhos.
E ainda uma coisa interessante é que isso ainda existe algo que Deus colocou, são princípios os quais nós não podemos mudar, não podemos alterá-los, eles continuam sendo eficazes, eles continuam existindo da maneira como são. Então olha só que interessante quando a gente vê a definição: Benjamim é um lobo que vai despedaçar e vai alcançar. Então a gente entende que um pai está dando destino para o filho, e é importante nós sabermos desse princípio, porque no final do vídeo você vai entender por que Deus quer ser o seu pai, porque exatamente Deus quer te dar um destino, né? A palavra do pai era um decreto, né? Aquilo que o pai falava era um decreto, as coisas que iriam acontecer. A herança era recebida pela palavra do pai. Nós estamos voltando aqui no início, né? Antes da nação de Israel ainda ser formada, mas tudo aquilo que tinha era a voz do pai. A voz do pai era aquilo que conferia herança. Aquilo que um pai falasse estava falado, não podia voltar atrás. As pessoas respeitavam isso, tinha um peso, porque existe um princípio espiritual por trás disso. Aquele que gera, ele tem essa capacidade de dar um destino, uma definição para os seus filhos, o caminho, buscando em Deus, tendo uma conexão com os céus e falando o que pode acontecer. Jacó experimentou o seu destino com a bênção do seu pai Isaac, e ele repete com cada um dos seus filhos. A gente vê aqui um princípio sendo repetido. Então Jacó também teve a bênção do seu pai Isaac. Seu pai Isaac transferiu para ele, deu a ele a sua bênção da mesma forma que ele fez com cada um. Olha Jacó sendo abençoado por seu pai Isaac, né? Então diz assim o texto: que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza. Então, isso aqui é Isaac abençoando o seu filho, né? Então ele diz: olha, eu agora estou colocando o destino, que do céu vem o orvalho sobre você, da terra vem a riqueza, com cereal e muito vinho, né? Que as nações o sirvam. Olha só o entendimento, que as nações o sirvam. É interessante que nós temos Abraão, que recebe a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tem Isaac, né, o seu filho, e agora Isaac transfere isso, né, sabendo que eles seriam uma nação. Então ele está abençoando seu filho, dizendo: olha, que as nações venham e sirvam, e que os povos se curvam diante de você, né? Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Ele termina dizendo aqui: olha, maldito sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam aqueles que o abençoarem. Então a gente vê aqui uma replicação, né? Assim como Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoa Jacó, e Jacó reúne então todos os seus filhos, e Jacó dá uma palavra para cada um dos seus filhos, conferindo a eles um destino, dando para eles um caminho, deixando para eles um legado, falando: olha, vocês vão caminhar por aqui, porque caminhando por aqui vocês serão bem-sucedidos, e vocês verão então tudo aquilo que eu estou ministrando sobre a vida de vocês acontecerem, porque Deus fez assim comigo, e eu também quero que assim aconteça com vocês. No caso então de Benjamim, Jacó está dizendo: você vai ser um guerreiro, um lobo valente, um predador. Esse é o destino profético, é o que nós chamamos aqui de um legado que ele recebeu do seu pai. Todas as vezes, né, que um pai libera e dá uma palavra, a gente entende como que todas essas coisas acontecem, e a gente pode ver o destino profético sendo dado para o seu filho, né? Mas eu queria trazer para você talvez um aspecto que muitas vezes nos passa batido quando nós às vezes estudamos esses textos, ou lemos as histórias bíblicas, ou as contamos na escola dominical, passando para os nossos filhos, né? É interessante que o seu pai precisou intervir na hora do nascimento, porque não era assim que era para ser a vida de Benjamim. Olha que coisa interessante. Agora, seu pai consegue desenhar para ele um futuro, porque houve uma intervenção de um pai, né? Esse é um poder que um pai tem, de poder intervir na vida dos seus filhos. Então, vamos acompanhar a história aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Olha, o texto sobre o nascimento de Benjamim, a gente consegue achar aqui em Êxodo, lembrando que ele é irmão de José, né? José do Egito, que a gente conhece
você deve conhecer bem a história. Benjamim é o irmão caçula, né? Então, era filho da esposa, né, que Jacó amava. Jacó amava Raquel, né? Trabalhou por ela, recebeu Lia, mas trabalhou mais 7 anos por ela e por aí vai. Então, era mulher amada. Ele diz assim: eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel, a esposa amada, eu falei para vocês, começou a dar à luz, só que o nascimento de Benjamim, ele foi com grande dificuldade. E quando padecia muito, vejam só que ela no trabalho de parto, padecendo bastante, né? Tentando dar à luz, a parteira ele disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair a vida, quando estava morrendo, deu ao filho um nome de Benoni, filho do meu sofrimento, da minha dor. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim, filho da minha mão direita. Eu quero chamar a sua atenção exatamente aqui. A mãe, naquele momento de dor, está transferindo para o seu filho um legado. Qual é o legado que Raquel está passando para o seu filho? A Raquel deu o nome para o filho de Benoni, filho do meu sofrimento. Mas o pai lhe deu o nome de Benjamim, filho da minha mão direita. Quando eu falo para vocês sobre a questão que um pai tem de interferir no futuro, um pai chamar o filho e dizer: meu filho, você vai ser assim, vai ser abençoado, eu vou te dar um legado, você vai alcançar o que eu tenho. Aqui para a gente esse slide é o retrato de como as coisas acontecem. A mãe tinha desenhado um futuro, a mãe disse: olha, você vai se chamar Benoni, mas o pai falou: não, você não vai se chamar Benoni, você vai se chamar Benjamim. Embora você possa ter nascido em sofrimento, e aqui, na verdade, nasce Benjamim e Raquel morre. Ela dá a luz ao seu filho, mas ela não aguenta e ela morre. Mas o pai está interferindo, o pai está junto, o pai está dizendo: não, você vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. Então, quando Raquel dá um nome ao seu filho, ela transfere, né, a carga do sofrimento, uma experiência traumática de dor. E esse então seria o estigma na vida do seu filho. Veja bem, todas as vezes que alguém chamasse o seu nome Benoni, ia lembrar: olha, eu causei sofrimentos e trouxe a morte para minha mãe. Ele não tinha muita escolha, ele não pediu aquela situação, foi algo que ocorreu. Mas aí então, a questão é o que é transferido. Se toda a carga, né, de dor, de experiência traumática, né, viesse sobre a vida do menino, o menino se chamaria Benoni. Todas as vezes que o nome dele fosse citado, Benoni, Benoni, o que viria à mente dele, ele lembraria, era exatamente esse: eu só sirvo para trazer sofrimento. Mas na hora que isso ia ficar, o pai entra, o pai intervém, né? O pai diz: não, isso não vai acontecer. Jacó então interfere e muda exatamente o destino. Olha só, ele muda o destino do seu filho. Ao invés de ser filho da minha dor, ele vai ser o filho da minha mão direita. Ao invés de ser alguém que carrega sofrimento, vai ser alguém que vai ser o meu apoiador, no qual eu vou ver e vou poder apoiar, e você vai ser muito útil para mim, né? A paternidade redefiniu o destino de Benoni para Benjamim. Então, olha que coisa interessante, o poder que um pai tem. Um pai consegue intervir, consegue mudar o futuro de um filho. Então, é aqui que a voz de um pai, ela está redimindo o chamado do seu filho. Quando nós falamos essa palavra redimindo, remissão, é exatamente o que Deus faz conosco por meio de Jesus. Em Jesus, os nossos pecados, eles são redimidos, eles são perdoados, eles são apagados. O que a gente vai ver nessa aula de hoje é que quando você se relaciona com o seu pai, como um pai que ele é para você, essas coisas, um legado de dor, de sofrimento, muitas vezes algo que nos foi imputado, passado, que a gente carrega e a gente se sente culpado, Deus está querendo nessa aula de hoje trazer alguma coisa ao seu coração. Ele vai redimir isso na sua vida e Ele quer agora que você o tenha como um pai e que você ouça dele aquilo que Ele tem para você. Vamos lá.
A voz de um pai redefine os termos e desata o destino profético de seu filho. A gente vê isso na Bíblia. Olha que coisa interessante, né? Abraão, que nós conhecemos como Abraão, né? Antes ele se chamava Abrão. O seu nome passou para Abraão. Quem mudou o nome de Abrão? Deus. Deus falou: você não se chamará mais Abrão, e sim Abraão, pai de multidões. E Deus ainda fala: Sarai, a sua esposa, passará a se chamar Sara. Quando Israel está ali já no deserto, já saiu do Egito, atravessou o mar, eles estão no deserto, então Deus dá uma palavra para Moisés enviar 12 espias para conhecerem a terra prometida, um de cada tribo. E aí então vai Oséias. Aí você vai falar assim: mas quem é Oséias? Nós não conhecemos muito como Oséias, mas tem um livro que leva o seu nome. Oséias passa a se chamar Josué. Oséias tem o seu nome mudado para Josué. Josué em hebraico é Yeshua, que é Jesus em hebraico, Deus da salvação. Eles estão indo agora buscar a terra prometida, eles estão vendo, se você se lembrar bem da história, eles trazem um cacho de uva, né? Eles têm que colocar uma madeira atravessada no ombro, o cacho ali, frutos grandiosos na terra. Então houve uma mudança de nome. Olha só como que o destino das pessoas pode ser mudado. A gente conhece Jesus, que chega para Simão e fala: Simão, a partir de agora o seu nome não será mais Simão, você será agora Pedro. Jesus então muda o nome de Pedro, era Simão Pedro, mas Simão cai, só fica agora Pedro. A gente conhece também Paulo, o grande apóstolo da Bíblia que nós encontramos, escreveu os livros, né, a maioria dos livros do Novo Testamento e tudo, mas antes ele se chamava Saulo e o seu nome passou a ser Paulo. O que eu quero trazer para você é que muitas vezes nós vemos novos destinos sendo tratados, uma paternidade entrando, algo sendo colocado, e isso é para mim e isso é para você também. Nós temos esse direito. Deus está mudando o nome das pessoas para redefinir o futuro delas. O cerne do vídeo da aula de hoje é exatamente isso, o poder de um pai. Eu quero que você entenda que Deus também quer mudar a realidade que cerca você. Deus quer mudar a sua história, Deus quer te dar um novo legado, Deus quer te dar um novo caminho, Deus quer te levar para que você tenha uma experiência sobrenatural com Ele. Então, por isso que Deus quer ser o seu pai, porque Ele quer mudar o seu futuro. A maior revelação que Jesus traz para nós é de Deus como um pai. Deus não é simplesmente o Criador do universo que se assenta num trono lá em cima e que governa todas as coisas. Ele é o seu pai, um pai que te ama, um pai que se importa, um pai que viu que, como eu, um dia nós estávamos perdidos, enviou Jesus para nos resgatar, nos resgatou, se tornou nosso pai, e como nosso pai, Ele quer agora escrever a sua história e o seu futuro. Por isso eu faço esses vídeos, porque eu entendo que a maioria dos cristãos não consegue se relacionar com Deus de uma forma livre e clara, recebendo o que Deus tem para cada um de nós, porque nós ainda temos medo, nós ainda temos uma base de relacionamento com Deus, em que a gente quer mostrar alguma coisa para Deus, a gente quer provar alguma coisa para Deus. E sabe qual que é o resultado disso? Frustração, porque por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir alcançar o legado que a gente acha que Deus tem para nós, porque nós achamos que nós vamos ficar aquém, e as coisas que Deus tem para nós, elas não vão acontecer. Mas guarde isso, no final do vídeo eu vou fazer o fechamento. Você precisa entender que Deus, Ele se tornou seu pai, porque só um pai pode mudar o destino de um filho. Deus está mudando o nome das pessoas para redefinir o futuro delas. Repetiu aqui, vamos lá. Veja um caso em que um pai, ele faz falta. O texto de 1 Samuel, capítulo 4, 19 a 20, conta para a gente também uma história que aconteceu com a nação de Israel. Os sacerdotes que tinham que estar ali, precisavam estar atuando e fazendo aquilo que era correto, começaram a roubar aquilo que era de Deus, se prostituíram e houve uma grande confusão. Olha só o que diz o texto aqui, 1 Samuel 4,19. Sua nora,
a mulher de Finéias. Finéias era um desses homens que estava fazendo aquilo que era perverso, aquilo que não deveria ser feito, né? A sua mulher estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, olha só, ela estava ali pronta para dar à luz, né? Então Israel teve que ir à guerra. O seu marido foi, né, para a guerra, e a arca da aliança, porque a arca da aliança também ia como uma companhia de Deus, os ajudando, fazendo com que o Senhor estivesse no meio deles. Mas aí o que aconteceu? Ela ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada. Perderam a arca de Deus, que era o bem mais precioso de Israel, era a própria presença de Deus, e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos. Ela entrou em trabalho de parto, deu à luz, mas também não resistiu, morreu. Só que enquanto ela morria, as mulheres que a ajudavam, disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nada. Ela deu ao menino o nome de Icabote e disse: a glória de Israel se foi, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Nós estamos lendo um texto em que seu pai, que infelizmente era um homem perverso, né? Ele havia morrido. E aí o que acontece é que na morte do menino, ela está ali para dar à luz. Uma desgraça se abateu sobre a nação de Israel. A arca foi tomada e ela vira e ela diz assim: olha, nasceu um menino, ela está morrendo também. Seu sogro acabou de morrer, caiu da cadeira e havia quebrado o pescoço. O seu marido vai para a guerra, a arca é tomada, ela não tem mais esperança, e ela dá o nome para o seu filho, Icabote, a glória se foi. Cadê o pai do menino para mudar o destino? Ao invés de trazer uma correção, seu pai havia morrido. E quando nos falta um pai, falta alguém que define o nosso destino. E a mãe deu o destino para o seu filho e o chamou então de Icabote. E aí então, todas as vezes que o menino era chamado, trazia a lembrança daquele momento fatídico na história de Israel, em que o seu filho nasce, ela morre, e ele vai carregar esse legado para toda a sua vida. Interessante que hoje, né, nós temos muitas crianças que estão vindo ao mundo, mas essas crianças estão vindo sem um nome que não foi buscado e dado para eles uma origem, um significado, como nós vimos em Benjamim. Benjamim vai ser um grande caçador, um predador, que de manhã ele traz a caça, de tarde ele reparte. Nós não temos alguém fazendo interferência. Existem muitas pessoas assim, né, sem o nome, muitas pessoas que não têm uma inspiração, não sabem o que vai ser da vida, não recebem o legado de seus pais, né? Não tem uma palavra profética dizendo que vão ser, e muito menos um decreto, né? Talvez essas crianças somos nós, somos eu e você que estamos assistindo o vídeo. Talvez também nós não tivemos um pai que buscou inspiração em Deus, talvez nem pai nós tivemos, talvez nem pai nós conhecemos, e talvez nós nos sentimos hoje sem um nome nesse mundo, não sabemos o que fazer, achamos que tem um grande vazio na nossa vida, não temos uma inspiração, não temos algo para seguir, não temos um rumo, uma profissão, algo que de fato nós gostaríamos de caminhar, um legado da família para dar continuidade, né? Não temos uma inspiração, não temos nenhum decreto, às vezes nós não temos absolutamente nada, e muitas vezes nós somos essas crianças. Talvez nós estamos nessa posição porque nós não tivemos um pai presente, um pai físico, né? Um homem mesmo que nos ajudasse, intervisse, nos desse um destino, nos ajudasse, falasse: meu filho, eu vejo que você tem essas características, faça esse curso, trabalhe nisso, busque aquilo outro, né? Interfira, não faça aquilo, enfim. Pode ser que nós não tivemos e que nós sejamos então essas crianças, né? O que a gente vê é que um nome, então, tem a capacidade de definir uma identidade. Olha que interessante, Jesus, ao ser batizado, antes de começar o seu ministério, ele ouve uma palavra do seu pai: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu queria frisar aqui a questão
do início da caminhada do ministério de Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus, quando começa o seu ministério, antes de começar o seu ministério, né, ele chega a João Batista para ser batizado. O que acontece no batismo? O batismo, nós temos uma voz definindo a identidade de Jesus. Qual é a identidade de Jesus? Tu és o meu filho. E aí a gente precisa entender que a palavra que Deus traz para Jesus, né, naquele momento, você é meu filho amado. E eu gosto de frisar isso. Quando Jesus ouve essa palavra, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas Jesus havia curado? Resposta: nenhuma. Ele não havia aberto os olhos de nenhum cego, não havia curado nenhum aleijado. Quantos mortos ele ressuscitou? Absolutamente nenhum. O que Jesus havia feito? Nada. Jesus é simplesmente o Filho amado, porque ele é filho. Por isso que você precisa entender que Deus quer ser o seu pai. Porque se você não teve um pai, você está agora em uma nova posição de ter Deus como seu pai. E é esse o papel que ele quer assumir. Lembra no slide aí atrás que nós vimos que o papel de um pai é redimir o futuro do seu filho? Deus nos pegou abandonados nesse mundo. Deus nos resgata, nos coloca na família, nos assenta na cadeira, nos coloca em uma posição de filhos, nos faz aptos a vivermos e desfrutarmos de tudo aquilo que ele tem para nós. E esse é o legado que nós precisamos carregar na nossa vida. Por isso eu estou gravando esse vídeo, para que você tenha um relacionamento íntimo com o seu pai, para que você busque nele qual é a sua identidade, qual é o seu nome, qual é o seu legado, o que Deus quer de você, uma palavra, uma promessa, um sonho, uma esperança. Mas se você não sentar e não tiver liberdade com o seu pai, essas coisas não vão acontecer. Então eu quero te encorajar, sabe, a aprender a ter um relacionamento com Deus baseado naquilo que Jesus fez e viver uma vida plena, uma vida abundante, assim como ele fez com Jesus, ele tem para mim e para você. Por isso que o que eu estou trazendo para você, a aula, é o poder de um pai, para que você entenda que você tem um pai que quer ministrar sobre a sua vida. A voz de Deus Pai estava liberando o destino de Jesus, porque é a voz de um pai que libera o destino dos seus filhos. Olha que interessante, como eu tenho dito, se você talvez não teve um pai, mas a Bíblia diz que quando nós nos entregamos a Jesus, aceitamos aquilo que ele nos oferece, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, Deus se torna o nosso Pai. Sabe o que a Bíblia diz sobre Deus? A Bíblia diz que Deus é Pai de órfãos e juiz de viúvas. Sabe, não importa o que foi que aconteceu, eu quero que você consiga enxergar que tem um futuro para você, uma esperança. Por isso eu falei para você no começo lá sobre o essencial. Você não precisa saber de tudo, mas o essencial, isso tem que estar claro para você. E esse é um método que eu busquei nas Escrituras para te mostrar que você pode viver uma vida plena, uma vida abundante, desfrutando agora um novo futuro, um novo destino. Não importa se você tem 80 anos, se você tem 20 anos, não importa quanto tempo de crente você tem, se você aceitou Jesus ontem, ou se você tem uma caminhada já de somente 30, 40, 50, 60 anos. O importante é que você precisa entender que Deus é o seu Pai, e Ele tem uma palavra para o seu futuro, e você pode se relacionar com Ele, livre da culpa, do pecado, do medo, ou de outra coisa que possa de fato te afastar e fazer com que você não tenha o relacionamento que Deus tem para você. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Pai de órfãos. Então ninguém está fora, eu e você estamos contemplados por Deus aqui. E se não tive pai, ou se o meu pai não me abençoou, mas me amaldiçoou? Essa é uma outra questão que muitas pessoas também elas pensam e elas levam em conta. A grande questão é, e se o meu pai me amaldiçoou ao invés de me abençoar? Ou se eu não tive pai, como é que essas coisas vão acontecer? Eu estou trazendo para você no vídeo de hoje que Deus, Ele é o seu pai, e como um pai Ele pode mudar o destino. Nós estamos contando a história de Benoni. Benoni era um filho da minha dor, filho da minha angústia, que Jacó interfere e fala, não, você se chamará Benjamim. Então, eu quero trazer isso para você. Mas a Bíblia também fala para a gente de alguém
que não teve um pai presente. Acabamos de ver Icabode, né? A mãe dando o nome para o menino Icabode. Cadê o pai para dizer, não, não vai ser Icabode, embora a nossa situação é terrível, nós cremos que Deus pode mudar e dar a volta por cima. Seu pai havia morrido, não tinha alguém para interferir no seu destino. A Bíblia fala para a gente sobre um homem chamado Jabes. Queria ler com você, que está em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. O texto diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de toda a sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoe-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todos os males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Nós encontramos aqui um outro caso, alguém que não teve o pai e que ele levou um nome de maldição, porque o seu nome significa o seguinte, Jabes significa pesar, sequidão, deserto. Olha que coisa triste. Todas as vezes que alguém chamava o seu nome Jabes, vinha para ele o pesar, né? É só voltar aqui para a gente ver na tela, né? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz, né? E aí a gente vê então que Jabes orou ao Deus de Israel para que o Senhor o abençoasse. Olha que coisa interessante, quem foi que mudou novamente o destino de Jabes quando as coisas não estavam corretas? Ele orou ao seu Deus, dizendo, Senhor, abençoa, aumenta as minhas terras, né, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de todas as dores. E a Bíblia diz que Deus atendeu ao seu pedido, né? Então a gente vê que o pedido dele foi atendido. Jabes se torna agora um homem próspero, mas ele não teve um bom começo. Ele carregava isso consigo. Todas as vezes que falavam o seu nome, isso trazia para ele. Jabes é um pesar, Jabes é uma sequidão, é um deserto, ou seja, é um local que nada vai florescer, nada vai que se plantar ali vai vingar. Mas ele orou, e a Bíblia diz aqui para a gente, olha, e Deus atendeu ao seu pedido. O que eu quero trazer no vídeo de hoje? Eu quero te chamar para um relacionamento mais íntimo com o seu Deus. Eu quero que você de fato tenha um relacionamento com Deus livre do peso, da culpa, da consciência do pecado, entendendo que é isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas para isso é necessário que você tenha um relacionamento pleno com Deus. E eu quero te chamar para que hoje, quando você vê esse vídeo comigo, é hora de você alinhar a sua vida com o destino que Deus tem para você. Sabe, é isso que é importante e fundamental. Quando eu falo sobre o essencial, precisamos entender tudo que Jesus fez em nosso favor, precisamos acolher todo o ensino que nos foi dado, tudo aquilo que nos foi passado, para a gente ter essa vida plena, essa vida abundante. E hoje, quando você viu o vídeo comigo, é hora disso. Primeiro, aceitar a sua condição de filho, entender o local que você ocupa, o quão importante você é no seu relacionamento com seu Deus e Pai, para que você de fato possa experimentar. Agora nós precisamos encontrar a voz da paternidade. Você precisa entender que o filho vive, olha, grave isso, o filho vive pelo destino que o pai dá e não pelas circunstâncias. Talvez você está cansado de ficar aí correndo atrás de um lado para o outro, as circunstâncias são as que dominam e direcionam sua vida. Eu quero te encorajar a buscar agora e falar, meu Pai, em nome de Jesus, qual é o nome que o Senhor me dá? Qual é o destino? O que o Senhor fala sobre a minha vida? Para onde o Senhor está me guiando? Para que então possa se viver aquilo que a Bíblia tem para cada um de nós. Eu queria trazer para você agora João capítulo 15, verso de número 16. Guarde esse texto. Olha, Jesus está dizendo assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Você precisa entender que você é alguém que foi escolhido por Jesus, você que me assiste agora, exatamente isso. Jesus está dizendo, eu escolhi. A partir do momento que você foi escolhido, você se torna filho de Deus. Quando você se torna filho de Deus, você se torna filho do Pai Celestial. E o Pai Celestial agora quer assumir agora o seu destino. Ele quer trazer uma palavra para o seu futuro. Ele quer te dar uma palavra profética. Ele quer
delegar a você um novo legado. Deus está querendo fazer isso conosco. Jesus está dizendo, eu os escolhi para que vocês possam ir, vocês possam dar fruto, que o fruto que vocês derem permaneça. Sabe o que é isso? Legado. Deus Pai está agora te chamando para um novo relacionamento com Ele, para que você entenda, veja e tenha o legado. E nesse legado Ele te leva a experimentar aquilo que é o de melhor, que só você pode ter, né? E Ele diz assim, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus está dizendo para nós, então, que nós temos a possibilidade de mudarmos o nosso futuro. Não importa se o seu nome é Benoni, se o seu nome é Icabode, se o seu nome é Jabes. Deus quer entrar na sua história e mudar. Por isso Ele quer ser o seu pai, porque um pai pode mudar o destino. Um pai pode traçar agora uma nova meta. O pai pode trazer agora um novo plano para o seu filho. E você que me ouve precisa entender exatamente isso. Quando nós falamos sobre um novo momento, uma nova aliança, um novo relacionamento, um novo legado, algo que Deus traz para nós, Ele traz essa possibilidade de nos tornarmos seus filhos. O objetivo do meu vídeo hoje era exatamente trazer isso. A voz de um pai muda o destino. A voz de um pai pode transformar, sabe, de Benoni para Benjamim. Icabode se foi, mas ele pode mudar como mudou. A gente está vendo aqui Jabes, um homem que foi carregando no seu nome a maldição, né? Sequidão, deserto, sabe o que é isso? Isso não vai florescer. Deus o tornou o mais próspero de toda a sua família, atendeu a sua oração e Deus agora quer dar o seu destino. Por isso eu quero trazer isso para você, para que você se sinta envolvido e capaz, entenda a base de relacionamento. Deus não está aqui para te punir, Deus não está aqui para que você seja um trabalhador serviçal dele, fazendo aquilo que ele manda, aquilo que ele quer, em todo momento, em todo horário. Deus está querendo que você possa experimentar e desfrutar de um relacionamento pleno com Ele, livre de peso, de sentimento, de culpa, de pecado ou de qualquer outra coisa, entendendo que Jesus não só perdoou o pecado, mas removeu o sentimento de culpa, de pecado que a gente carregava conosco. E deixa Deus agora mudar o seu nome, deixa Deus agora traçar o seu destino. Para isso, tenha um relacionamento com Ele, baseado na filiação. Se sente à mesa, olhe nos olhos do seu Pai. Né? A gente costuma muito fazer isso nas refeições que a gente tem em família, a gente conversa sobre coisas ali que são pertinentes a nós, e Deus quer trazer um futuro para você. Eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. Então, guarde essa mensagem. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine. O meu propósito é te levar a ter um relacionamento pleno com Deus, livre da consciência, da culpa, do pecado, porque isso foi apagado por Jesus. Se você ver esse vídeo foi bênção para você, então fique conosco, se inscreva no canal. Eu sei que Deus quer te levar a um novo nível e esse é o meu propósito. Eu sofri muito com isso em toda a minha jornada. Achava que não era digno, que não merecia, até que Deus entrou na minha história, me deu um novo futuro e Ele vai fazer isso com você também. Então, um abraço para você, obrigado por assistir o vídeo até o final, fique com Deus e até mais.